a todas e todos. Como já foi apresentado, sou Cândido Júnior, sou quilombola de Coqueiros, sou aluno aqui do Vigários e entrego um edital específico para quilombola. Sou orientando da professora Julie aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Ana Gretel pelo convite. Estou muito feliz de estar participando também. Fico mais feliz ainda de poder com os nossos colegas que vão embora do Ceará aqui, agradecendo aqui a nossa universidade. Muito feliz com isso. Vou falar um pouco da relação da antropologia e dos quilombolas, sobretudo aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Norte. Por volta de 98, finalzinho do anos 90, que surge finalzinho dos anos 90 é quando surge os primeiros relatórios para demarcação das comunidades quilombolas, né? Aqui no estado, os primeiros relatórios foram feitos no Seridó, na comunidade de Boa Vista, um dos primeiros, né? E inicialmente esses relatórios eram feitos pela Fundação Cultural Palmares, basicamente por eles. E interessante falar que as pessoas que faziam, elaboravam esse relatório, não necessariamente eram antropólogos, certo? E quando chega o governo Lula, né? Eu gosto sempre de falar que quando nós falamos de quilombola, sobretudo aqui no estado, falando da minha vivência, o governo Lula é o marco, né? A nossa referência, certo? Porque até então não se falava, falava sobre a questão quilombola, não tinha essa questão. As comunidades em gerais, elas não tinham visibilidade alguma, certo? Interessante que nós falamos que antes do governo Lula, não se falava em quilombola aqui do estado. Podia se falar na academia, mas no geral não se falava, né? Nós, por exemplo, na minha comunidade, nós sabíamos que era comunidade rural, né? Mas que a gente eu particularmente era muito curioso e observava porque nossa comunidade tinha muitos negros, a galera toda era negra, e tal, mas essa questão de quilombola mesmo, essa nomenclatura, nós não tínhamos. Então, aí quando inicia o governo Lula, né, que vai iniciar a política, né, que vinha a partir inicialmente com a criação da CEPI, né, que vai dando início, mas não só a CEPI, a questão do decreto, né, do decreto 4.000, que vem reconhecer os territórios quilombolas, e aqui no estado começa a se desenhar, né? Interessante, pessoal, que quem vai demandar primeiramente é o movimento social, não é os quilombolas. Até então, como falei, os quilombolas eles não tinham esse empoderamento, não tinha esse conhecimento mesmo em si, não tinha esse conhecimento, né, em relação à sua história, até porque eu gosto de falar sempre da minha experiência mesmo, que na minha comunidade, na escola, eu nunca estudei que eu era quilombola. Eu lembro que eu vim, uma professora do meu nível médio que citou a minha comunidade como uma comunidade de negros, que é aquilo que me instigou e que queria saber mais. Interessante que foi bem em meados dessa política toda aí do governo Lula, certo? Aí, primeira coisa aqui do estado, vem demandar os movimentos sociais e o movimento negro, sobretudo o movimento negro aqui da universidade, que era a Elizabeth, o pessoal, basicamente, que já se organizavam enquanto movimento negro aqui na UFRN, certo? Então, eles que começam a demandar as primeiras, a questão das certificações e a demarcação dos territórios quilombolas. Isso em meados do início do governo Lula. E é interessante também que fale que, além disso, aqui, quando vem essa questão, que é a própria Elizabeth, né, que eu falo Elizabeth, que é uma das nossas referências do estado, que ela inicialmente está no movimento negro, depois ela vai para a CEPI, para Brasília, vai para o governo do PT, e depois ela volta para o estado com a criação da COEPI, que até hoje ainda é coordenadoria. É a coordenadoria de política de promoção à igualdade racial aqui do estado. Aí quando começa, além disso, a Elizabeth começa, a nível estadual, começa a organizar a questão dos quilombolas, né? Começa a promover uma certa agenda de eventos, vários eventos, e chamava, né? Trazia os quilombolas para participar, certo?
era nesse mesmo período também que teve a questão da política territorial do INCRA, aqui no Estado, como servidores, eu lembro ainda do Flávio ainda. E aí quando começou a iniciar, né, a questão que a Elizabeth traz a gente, é quando, nesse momento, que as comunidades começam a se conhecer, as lideranças das comunidades começam a se conhecer. Eu lembro muito bem desse período que nós conhecemos os quilombolas do Seridó, que até que eu não conhecia, que foi lá, lembro de Socorro, lembro de GG, que estava participando também das atividades, lembro de Cibaúma, de Tiago, foi desse período que nós se conhecemos. E é a realidade que nós começávamos a trocar. Até então aquele ainda era muito novo, questão do quilombola, tanto que o movimento demandava, nos chamava de quilombola, mas a pouco nós íamos se apropriando. Né? Então o quilombola mesmo ainda era aquela algo novo. Então essa categoria política como nós somos hoje, foi sendo construída a partir daquele momento. Interessante que nós sentávamos e falava, foi no início mesmo de conhecimento mesmo, de se conhecer, conhecia o pessoal aqui de Muita Verde, pessoal de capoeiras, né? Por isso, como tinha várias atividades, muitas pessoas do movimento negro e os quilombolas, o pessoal da comunidade foram para Brasília, para participar de algumas atividades em Brasília, e a pouco foram se fortalecendo enquanto grupo, né? Nesse período também, depois da criação da política, vimos convênio aqui da universidade, alguns do nosso departamento aqui, que foi votos 2006, 2007, que os professores aqui podem até fazer a correção. Que foi basicamente o INCRA, né, fez o convênio com a universidade, e onde vai fazer a elaboração dos laudos, certo? Aí, a partir desse momento, os laudos são laudos mais técnicos mesmo, que eram feitos por antropólogos. Inicialmente foram algumas comunidades, que foi comunidade de Acauã, comunidade de Cibaúma, né, Jatobá, entre outras comunidades, capoeiras, e no segundo momento foram feitos com outras comunidades como Boa Vista e Macambira, entre outras, certo? Aí depois esse convênio aqui, o convênio não podia mais, foi proibido, e esses elaborações se dava a partir de programas eletrônicos. Inclusive aqui, muitos alunos da UFRN participaram do convênio e fizeram faziam esses laudos. Pessoal, interessante que eu estou falando isso, que essa estadia, essa parceria, né, entre academia e comunidade foi começando a se desenhar, certo? Como os antropólogos começaram a ir para as comunidades e nós da comunidade estava já participando de alguns eventos, nós começamos a criar laços, né? Na universidade nós começamos a criar conhecimento, sobretudo, com o pessoal da antropologia. Tanto, pessoal, que eu sempre falo, vou falar no finalzinho, que na UFRN, que é o único espaço que nós temos ainda, que nós dialogamos, é na antropologia. E digo isso, pessoal, não por ser aluno, não, que entrei agora, recente. E mesmo antes de ser aluno, como eu era apenas quilombola, já participava de várias atividades, vários eventos promovidos pelo Departamento de Antropologia. E aí, a partir daí, a militância, o pessoal começou a se organizar, né? Aí depois a Elizabeth sai da COEPI, então essa agenda já não estava correndo mais, né? E a política territorial, de pouco a pouco, ela foi se diluindo, certo? E os quilombolas, é interessante falar nisso, nesse período, os quilombolas já estavam participando do processo. Então, os quilombolas, pouco a pouco, iam se apoderando do processo. E eu digo isso me colocando também como experiência. E a gente, quando teve o desmonte realmente da COEPI, nós sentávamos, nos organizávamos, pensando como é que nós podemos demandar. Aí, nesse período, nesse momento, os quilombolas eles deixam apenas de ser como interlocutor, como objeto de estudo, e eles vão pautar, ele vai ser visto, os próprios quilombolas como sujeitos de direito. Eles mesmos vêm, nós mesmos chegamos e vamos pautar. E vamos brigar, vamos estar tentando nos organizar. É tanto que hoje, se nós pensarmos hoje, foram criadas, a partir desse momento, várias lideranças quilombolas. Nós temos, aqui no nosso estado, várias pessoas que estão na Coordenação Nacional da CONAC, né, que inclusive, hoje em dia a coordenadora, a Giselma, ela também foi do movimento social,
de política de promoção da igualdade racial. Então, assim, que até então os quilombolas participavam apenas como objeto de estudo, eles passam para ser protagonistas no processo, certo? E mais interessante que se fale que até então, que inicialmente era falado só a questão territorial, a partir desse momento que os quilombolas eles entram no processo como protagonistas, eles vão demandar muito mais e além do que a terra. Não só a terra, outras pautas de reivindicação, né? Tanto que hoje nós pensamos, além da terra, né, pessoal, além da questão territorial, pensando na questão da educação quilombola, estamos organizando um comitê de educação quilombola, a questão de saúde da população negra, então os quilombolas, a partir desse momento, começaram a pautar aí na Secretaria de Estado, né, reivindicar, né, os comitês da saúde da população negra. As mulheres começaram a trabalhar a questão do feminismo, né? Então, assim, não só os quilombolas que eles despertaram, não vão trabalhar só a questão territorial, vão também trabalhar a questão de outras pautas, que é a questão que vai demandar, né? A questão da educação quilombola, a questão da saúde quilombola. E é interessante, pessoal, falar que como a militância, né, como chegou com a demanda dessas pautas, então a militância chegou, tinha necessidade de formação. Então, nós chegamos, entendemos o processo, empoderamos o processo, mas nós tínhamos necessidade de formação, né? Então, é quando chegamos para chegar na universidade. Certo, pessoal? Que é uma dificuldade muito grande, eu fiquei muito contemplado na fala no primeiro dia do colega lá do Ceará, falando aqui que a universidade é muito branca, e realmente é muito branca mesmo, certo? Quando eu acessei, eu tenho duas formações, tenho uma formação que é uma universidade privada e tenho a minha formação aqui na UFRN, que é a gestão de cooperativas, que eu acessei pelo Pronera, que foi um curso financiado pelo Pronera. E é interessante que fale que, né, naquela época, que era basicamente para os assentados e para os quilombolas, nós só conseguimos 5 quilombolas a acessar esse curso, né? E mesmo assim, eu só consegui acessar porque eu era professor da rede pública. Inicialmente, eu não consegui nem acessar como quilombola, porque minha comunidade, naquele momento, não era certificada. E quando nós chegamos lá e falávamos a questão da própria grade, era toda pensada para o pessoal dos assentamentos, dos acampamentos, e nós, enquanto quilombola, que já estávamos participando desse processo de empoderamento, nós sentamos, chamamos o coordenador e falamos que nós queria pautar nossas demandas, certo? E até hoje, pessoal, se nós hoje teve a questão, hoje em dia, né, a mais recente, né, teve um desses eventos, né, que a antropologia faz, nós, enquanto quilombolas, fizemos a demanda ao departamento, que até então já existia um edital específico, diferenciado para os povos indígenas. Aí nós apenas demandamos também para o pessoal da antropologia, do curso de pós-graduação aqui para o PIGAS, que para também ser ampliado também a oferta para a população quilombola. E é interessante que se fala que foi atendido, e eu sou muito grato ao programa, que sou fruto, né, faço questão de dizer em todos os espaços que estou no curso de pós-graduação de mestrado específico que foi para os quilombolas. Eu tenho plena consciência que talvez poderia até estar, se não tivesse o edital específico, mas eu acho que as minhas chances seriam bem menos. Então eu sou muito grato ao programa por isso. Quando eu estou aqui no programa, que estou na universidade, eu acho que o meu papel, né, aqui enquanto quilombola, enquanto poucos quilombolas que estou aqui, é o meu papel de ser multiplicador. Certo? Eu já citei com o pessoal do CDRH para a gente pensarmos algumas alternativas para editais diferenciados na graduação. Pessoal, se nós não conseguimos acertar a graduação aqui na UFRN, imagine chegar no curso de pós-graduação, não é verdade? Então, assim, é pensar isso. Alguns colegas hoje, né, eu vejo várias lideranças, né, que estão estudando, né, se preparando para participar dos editais. Então nós estamos ajudando, tem vários colegas que estão no programa agora como aluno especial, e a ideia é que a gente se fortaleça, porque a ideia é que a gente traga muito mais quilombola para a nossa universidade, e também que os outros cursos, não só a antropologia, tragam, mas que outros programas, a educação principalmente, né, eu particularmente falo, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não consigo dialogar ainda com o pessoal da educação. E se nós pensarmos, a maioria dos quilombolas que estão nas comunidades, eles têm formação em pedagogia, às vezes magistério, muitos não têm. E nós estamos acessando, não conseguimos acessar o UFRN, mas estamos acessando o que nós podemos. É aquelas faculdades de final de semana,
que nós podemos pagar, Então, essa é a faculdade que nós estamos acessando. É tanto como teve agora a questão da Bolsa Permanência, que teve a nacional, que possibilidade de sair aqui no estado, aqui no Rio Grande do Norte, os quilombolas da FRN nós sabíamos até onde encontrar na graduação, que era no curso de gestão de cooperativas financiado pelo Pronera, certo? Que, inclusive, num dos diálogos que o pessoal do Centro de Referência de Desenvolvimento Humano fez, que chama, inclusive, o Proreitor de Graduação, e também descobri que tinha 2 quilombolas do Ceará que estavam nos cursos de engenharia, certo? Então, esses dois e todos os outros estão no curso de gestão de cooperativa, certo? Porque nós não conseguimos acessar. Então, assim, nós temos que pensar que nós precisamos de um edital específico para quilombolas indígenas nessa universidade, um processo específico diferenciado, certo? Porque é importante que nós estejamos juntos para nos fortalecer enquanto grupo, enquanto movimento, enquanto a população que contribuiu muito para a história de nosso país. Acho que é isso, pessoal. Obrigado.